Pessoal, nós vamos dar início então agora à nossa aula de hoje. Nosso conteúdo que será trabalhado nesse momento será a energia potencial e sua conservação, tá? Como também dando sequência aí aos assuntos que são trabalhados seguindo a sequência teórica do livro Fundamentos de Física do Halliday, tá? Esse conteúdo vocês encontram no volume 1 dessa coleção e ele é um conteúdo que está presente aí na nossa ementa do curso de Engenharia Civil na disciplina de Física Geral 1, que está sendo ministrado aqui no semestre letivo 2020.2, tá? Para a turma aí do segundo período. Esse conteúdo que nós vamos trabalhar agora, ele dá sequência ao capítulo passado, onde a gente começou a ver dentro da física, dentro da mecânica, três grandezas que são altamente relacionadas, altamente dependentes entre si, grandezas que são escalares e tem como um dos objetivos relacionar o que a gente estudou na cinemática com a dinâmica. A gente vai compreender por meio desses conteúdos de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, qual é a relação entre a dinâmica e a cinemática. Estou me referindo aqui às grandezas de trabalho, potência e energia, tá? No capítulo passado, a gente já definiu o que seria o trabalho, também definimos o que era a potência e também definimos alguns tipos de energia e agora nós vamos estudar as energias que restam e também entender que nos sistemas físicos nós podemos classificá-los de duas formas diferentes diante dos conceitos de energia, tá? Então, baseado nesses conceitos de energia, a gente vai ter dois sistemas físicos diferentes. Para que a gente possa, então, começar a falar a respeito disso, vamos destacar aqui duas situações problemas. Lembrando que nós estudamos no capítulo passado a realização de trabalho, vimos que sempre que há um trabalho total atuando sobre um sistema, consequentemente também há uma variação de energia, mas lá nós estudamos apenas a energia cinética. Então vamos começar aqui lembrando que das forças que nós estudamos, das forças que nós trabalhamos naquela lista lá nas leis de Newton, aquelas forças da natureza, existem duas forças que eu preciso destacar. São a força gravitacional, também classificada, conhecida como força-peso, e a força elástica, que são consideradas forças conservativas. Lembre-se que na aula passada nós já definimos o que seriam forças conservativas. A força de atrito cinético, por exemplo, não é uma força conservativa, porque esta dissipa energia. Esta faz com que o sistema ele dissipe energia e o trabalho realizado ao longo de um ciclo fechado não faz com que esse trabalho total seja nulo, tá? Então, forças conservativas são aquelas forças que em uma trajetória fechada o somatório de todos os trabalhos realizados ao longo deste percurso seja nulo, enquanto que as forças que não realizam trabalho nulo em um ciclo fechado não são forças conservativas. Exemplo disso é a força de atrito, tá? O atrito cinético, no caso. Outro ponto que eu queria destacar para vocês é a definição do que seria a energia potencial, que das duas energias, a cinética e a potencial, que formam o que nós vamos chamar de energia mecânica, a cinética já foi estudada, nós vamos então definir agora o que seria a energia potencial. É a energia associada à configuração de um sistema que está sujeito à ação de uma força conservativa. Quando uma força conservativa realiza um trabalho, que a gente vai representar pela letra W, sobre uma partícula do sistema, a variação dessa energia potencial, que está representada aí pelo ΔE pot, mas também é muito representada em muitos livros, em muitos materiais didáticos, pela letra U. Então a variação dessa energia, o ΔU, da energia potencial do sistema é dada por. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que observar, nós temos aqui as duas situações, a do pêndulo e a do sistema do massa-mola, em que um bloco está preso a uma mola. E aqui nós temos a representação justamente das duas forças que eu considerei como conservativas. Aqui, a força peso atuando sobre o pêndulo, fazendo com que ele, ao completar o percurso, o trabalho total realizado por esta força seja nulo. Então, do início até o retorno do ponto de partida, o trabalho total realizado pela força peso é zero. Veja que o bloco, a bolinha, ela vai descer motivada, movida pela força peso, mas depois ela vai subir, fazendo com que toda aquela energia que foi inserida, que foi injetada no sistema pela força peso, seja dissipada também, voltando a bolinha à sua situação inicial, que era o repouso. A mesma coisa acontece com o bloco. À medida que eu vou puxando esse bloco, a força elástica vai aumentando, como nós já vimos, vai realizando o trabalho, e quando eu solto esse bloco,
esse trabalho realizado pela força elástica, fazendo com que o bloco tenha acumulado energia, é dissipado na forma de movimento, é dissipado na forma de energia cinética, tá? Então são duas forças aí que são classificadas como forças conservativas por esse motivo. Agora é importante perceber que a energia potencial ela vai ser inserida no sistema sempre que há um trabalho realizado sobre um corpo. Então veja que quando este bloco, para que essa bolinha pudesse ser elevada a uma determinada altura, alguém teve que realizar trabalho sobre ela. Alguém teve que injetar energia na bolinha para que ela atingisse uma determinada altura. Veja, então, que se a pessoa está realizando o trabalho, nós vamos ter aí uma energia injetada. Só que a bolinha, que é quem nós estamos analisando, está sofrendo esse trabalho. Então, enquanto alguém realizou o trabalho para que a bolinha adquirisse essa energia, a bolinha sofreu esse trabalho. E aí, quando a gente fala que um corpo está realizando trabalho, nós representamos esse trabalho como motor. Mas quando o corpo sofre trabalho, esse trabalho é classificado como resistente. Então, a vontade da bolinha é permanecer no ponto mais baixo. Só que alguém, ao realizar trabalho sobre ela, fez com que ela, sofrendo esse trabalho, acumulasse essa energia. Energia essa que nós chamamos de energia potencial. Veja então que se há um trabalho realizado sobre ela, para que ela ganhe energia, sempre que um corpo sofre trabalho, esse trabalho é representado de forma negativa. Veja como a mesma coisa acontece com o sistema massa-mola. Esse bloco, essa mola, ele tem como prioridade permanecer em equilíbrio, permanecer parado. Na hora que alguém aplicou uma força comprimindo essa mola, empurrando esse bloco de forma a comprimir essa mola passou a ter energia acumulada. Só que para que ela ganhasse essa energia, alguém teve que realizar trabalho sobre ela. E de novo, ao realizar trabalho sobre ela, um corpo que sofre trabalho, esse trabalho é classificado como resistente, portanto, trabalho negativo. O que é que a gente pode concluir então? Que a variação da energia, classificada como potencial sobre um corpo, nada mais é do que o trabalho sofrido por ele, o trabalho que alguém realiza sobre ele. E é por isso que nós representamos, por definição, nós classificamos, por definição, a variação da energia potencial como sendo o trabalho resistente, o trabalho sofrido pelo corpo analisado. E por isso representado com um sinal negativo, tá? Essa, portanto, é a forma de se classificar, de se definir a variação da energia potencial. Sabendo disso, nós vamos agora analisar duas forças em particular, justamente essas duas forças que nós acabamos de mencionar, para que a gente possa entender como se calcular especificamente a energia potencial provocada pelo trabalho sofrido devido a essas forças. Nós vamos começar aqui pelo que nós vamos chamar de energia potencial gravitacional, tá? Nós já vimos que, por definição, a variação da energia potencial de um corpo é classificada, é calculada por menos o trabalho sofrido por ela. E nós já vimos também no capítulo passado que, por definição, o trabalho é a integral de f dx, ou seja, é o produto escalar, é a integral do produto escalar da força aplicada sobre um corpo vezes o infinitesimal de deslocamento que ele está sofrendo, tá? Só que como nós vamos analisar aqui a energia potencial gravitacional e a força peso é uma força que atua sempre na vertical, para a gente não ter essa especificidade do eixo X sendo geralmente considerado na horizontal, eu vou substituir esse eixo X pelo R, que é a letra que vai representar aqui o vetor posição. Então, tanto faz um sistema unidimensional, bidimensional, tridimensional, o vetor dr é aquele que vai representar a unidade do vetor posição de onde o corpo se encontra, tá? Onde essa integral vai ser limitada de um R inicial até um R final, beleza? Então, essa é a definição do trabalho que nós já vimos no capítulo passado. Feito isso, eu vou substituir agora esta relação na primeira, para que a gente possa então observar que a variação dessa energia potencial vai ser, portanto, menos. Veja que quando a gente faz a integral da força que está atuando sobre o corpo, gerando essa energia potencial, essa força que vai realizar esse deslocamento devido à força gravitacional é a força peso. Então, essa força F seria
mg, onde esse dr precisa ser paralelo à força que está atuando. Como no caso ele pode ser inclinado, vai ser necessário efetuar a decomposição e, como nós já vimos, para garantir que a componente que nós vamos considerar para o cálculo do trabalho seja a componente paralela, nós vamos multiplicar esse r, esse vetor posição, pelo cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Isso já foi visto na aula passada. Então, mg vezes o cosseno de θ dr, já substituindo aqui as relações vetoriais pelas relações escalares, para a gente não precisar mais estar fazendo trato vetorial, indo de um R inicial até um R final, tá? Agora vamos fazer uma análise do que seria esse cosseno de θ dr em 3 situações possíveis para a análise da energia potencial gravitacional. Primeiro, vamos considerar aqui que, baseado no referencial como piso, tá? Então nós sabemos, nós já vimos, só para ficar aqui destacado, a força-peso é a massa vezes a gravidade, por isso que eu substituí isso aqui. E considerando, por exemplo, um corpo que está sendo abandonado de uma determinada altura em relação ao chão, nós temos atuando sobre ele a força-peso, onde esta é a força que vai realizar o trabalho para que ele sofra esse deslocamento. Que deslocamento é esse que ele vai realizar? É justamente o deslocamento de onde ele está até o chão. Esse é o ΔR, o deslocamento sofrido por ele. Veja que o ângulo entre esses dois vetores é 0, o cosseno de 0 é 1, então nós vamos ter que mg vezes o cosseno de 0, que é 1 dr, vai ser simplesmente mg dr, tá? Então, nós não temos mudança nenhuma. Mas nós podemos efetuar uma variação desta situação a partir do momento em que a gente analisa este mesmo corpo, ao invés de abandonado de uma determinada altura, vamos supor que este corpo tenha sido lançado para cima. Considerando que esse corpo está no meio de sua trajetória, nós vamos ter atuando sobre ele a força-peso, que sempre está atuando de forma vertical e para baixo, mas nesse caso agora, o deslocamento sofrido por esse corpo, o ΔR, já que ele foi lançado para cima, é vertical e para cima. Este é o vetor ΔR. Veja que agora o peso e o ΔR estão em sentidos opostos, fazendo com que eles formem entre si um ângulo de 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Portanto, nós teríamos aqui o mg cosseno de 180, sendo mg vezes menos 1, ficando então menos mg cosseno de θ. E esse menos com menos fica mais, tá? Então a única coisa que mudou da primeira situação para a segunda foi que na primeira nós temos menos mg menos a integral de mg dr, e na segunda nós temos a integral, porque menos com menos dá mais, a integral de mg dr. Então o que mudou foi de menos para mais, tá? Aí nós podemos ter ainda uma terceira e última situação, que é, ao invés desse corpo se mover na vertical, ou para cima ou para baixo, de ele se mover de forma inclinada. Então, considerando aqui, por exemplo, um plano inclinado, em que esta bolinha, por exemplo, vai se deslocar para baixo, nós teremos que, ao longo desse deslocamento, a força-peso que está atuando sobre ela é vertical e para baixo. A força-peso é vertical e para baixo, porém, o seu deslocamento, o seu ΔR, é inclinado de acordo aqui com a rampa. Esse é o ΔR, tá? Veja que como nós temos aqui um ângulo de inclinação entre o ΔR e o peso, e esse ângulo de inclinação é o complemento do ângulo aqui do plano inclinado, eu vou chamar esse ângulo de θ, mas ele é o complemento aqui do plano inclinado, nós podemos decompor esse ΔR em duas componentes. Nós vamos ter uma componente horizontal, em que essa componente que eu vou chamar de ΔRx não é influenciado pela força-peso, e uma outra componente vertical que eu vou chamar de ΔRy, que essa sim é influenciada pela força-peso. Como o ΔRy é colada ao ângulo θ, ela é justamente o ΔR cosseno de θ. Então nós podemos afirmar que, independente do movimento, se ele é vertical, para baixo, para cima ou inclinado, esse cosseno de θ dr, ele nada mais é do que o dy,
Ou seja, independente do movimento que o corpo descreva, esse cosseno de θ dr é o movimento vertical que ele está executando, tá? Ah, professor, mas se esse corpo estivesse movendo somente na horizontal? Se ele estivesse movendo na horizontal, nós não teremos a influência da força-peso. A força-peso não está realizando trabalho. Portanto, não tem trabalho realizado por essa força aqui. O peso só realiza trabalho em movimentos verticais ou no máximo inclinado, tá? Com isso, então, nós podemos verificar que nós podemos substituir o cosseno de θ dr por dy, e aí fazendo aqui a integral, nós teremos que o ΔU vai ser, portanto, menos a integral de mg dy vai ser mg ΔY, visto que a integral de dy é y, indo de yi até yf, nós vamos ter aí a variação desse y. E esse ΔY nós podemos chamar, por exemplo, de h, tá? Que é a altura em que ele está. Se ΔU é igual a mg ΔY, e ΔU é o U final menos o inicial, e o ΔY é o Y final menos o Y inicial, nós podemos então concluir que em cada posição que esse corpo se encontre, a energia potencial acumulada por ele, ou U, vai ser calculada simplesmente por mgy, onde y é a posição que ele se encontra no eixo vertical com relação a um determinado referencial, tá? Veja que a energia potencial é uma energia relativa, ela depende de um referencial. Nós não vamos ter um referencial absoluto que sirva para todas as situações. Para que a gente possa então calcular essa energia, ela vai depender da altura que ele se encontra com relação ao referencial, e essa altura depende do referencial que a gente adota. Por exemplo, se eu pegar a minha caneta e abandoná-la sobre a mesa, o que é que vai acontecer com ela? Nada. Por quê? Porque ela não tem energia acumulada suficiente para transformar essa energia em movimento. Porém, se de uma mesma posição horizontal eu deslocar a minha caneta para fora da mesa e posicioná-la sobre o piso, o que é que vai acontecer ao abandoná-la? Ela vai cair. Por quê? Mudei agora o referencial. O referencial não é mais agora a mesa onde a caneta estava apoiada, mas sim o piso. E estando a caneta a uma determinada altura com relação ao piso, ela vai ter energia potencial acumulada com relação a ele, devido à sua altura, à sua posição y, e quando eu abandono, a caneta tende a transformar essa energia potencial em energia cinética, em movimento, tá certo? A mesma coisa que aconteceu com esse rapaz da imagem. Veja que quando ele estava apoiado sobre a pedra, nada acontecia. Mas a partir do momento em que ele saltou e que o referencial para ele passou a ser o nível da água, ele passou a adquirir movimento, onde a energia potencial acumulada devido à altura que ele se encontra do chão, da superfície da água, vai ser convertida em movimento, fazendo com que ele sofra aí o movimento de queda livre, tá certo? Então essa é a análise que a gente faz. Vamos então para a próxima energia, também potencial, só que agora a energia potencial elástica. Nós vamos seguir aqui a mesma ideia, tá? Nós vamos lembrar que, por definição, a variação da energia sobre um sistema é, por definição, menos o trabalho, ou o trabalho sofrido pelo sistema. Também temos por definição, aqui já do capítulo passado, que o trabalho realizado é a integral de F dr, onde essa integral vai de um R inicial até um R final, tá? E também temos que lembrar que a força elástica, diferente da força peso, que é uma força constante, a força elástica depende da posição, é uma função da posição. A força elástica é calculada por menos Kx, tá? Isso também já foi visto em assuntos passados. Sabendo disso, então, nós vamos agora substituir a força elástica na segunda relação e depois substituir a segunda relação na primeira. Então vamos lá. Nós temos que a variação da energia potencial vai ser menos o trabalho, em que o trabalho é a integral da força, que nesse caso a força é a força elástica, então menos Kx, onde se esse x é a deformação da mola ao longo do comprimento da mola, nós vamos ter aqui essa integral em função desta posição dr. Só que para garantir que essa energia potencial seja paralela à força aplicada,
nós vamos ter que decompor e pegar apenas a componente paralela. Então, vamos substituir essa expressão vetorial pela expressão escalar. ΔU vai ficar, então, menos a integral de menos kx. Veja que eu já estou substituindo aqui o vetor pelo módulo dele. E esse dr vai ser o cosseno de θ dr, tá? Para garantir que eu tenha apenas a componente do vetor r paralela à deformação. Da mesma forma que nós fizemos lá com a força-peso, nós podemos chamar esse cosseno de θ dr de dx, que é a deformação, a componente paralela da posição do bloco preso à mola durante a deformação, tá? Fazendo então essa substituição, nós vamos ter que o ΔU vai ser menos a integral de menos kx dx, indo de um x inicial até um x final. Fazendo agora, portanto, a integral, nós temos que ΔU vai ser menos com menos dá mais. A integral da constante k, a constante sai. E a integral de x é x ao quadrado sobre 2, variando de um x inicial até um x final. Veja que quando eu faço a substituição dessa variação, eu tenho que substituir primeiro o final, então vai ficar kx ao quadrado sobre 2, menos, substituindo o x inicial, kx inicial ao quadrado sobre 2. Eu não posso dizer que nessa substituição vai ficar k sobre 2, xf menos xi ao quadrado, porque isso vai dar um produto notável. Então eu vou chamar esse ΔU de delta k x ao quadrado sobre 2, tá? Onde, se ΔU é o final menos o inicial, e o delta kx ao quadrado sobre 2 é o kx final ao quadrado sobre 2, menos o kx inicial ao quadrado sobre 2, nós podemos então concluir que a energia potencial elástica gerada pelo trabalho aplicado sobre um bloco preso a uma mola devido à sua deformação vai ser calculado pelo kx ao quadrado sobre 2, onde esse x corresponde ao valor de deformação que a mola tem naquele exato momento, gerando, portanto, aquela energia potencial acumulada sobre ele, tá? Ah, professor, mas essas fórmulas a gente já tinha visto lá no capítulo de trabalho, quando a gente calculou, por exemplo, o trabalho da força-peso e o trabalho da força elástica. Exatamente. A gente pode concluir, então, que a energia potencial é nada mais nada menos do que o quanto de energia o corpo tem acumulado devido ao trabalho resistente às forças peso e à força elástica, tá certo? Então é assim que a gente pode definir. Feita a definição dos dois tipos de energia potencial que nós podemos ter em um sistema, nós vamos agora classificar os sistemas físicos que nós podemos ter em termos energéticos. Os sistemas físicos, que nada mais são do que aquele conjunto de objetos que nós temos naquela nossa análise, eles podem ser classificados de duas formas. Eles podem ser classificados como conservativos ou dissipativos. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que a variação da energia potencial, o ΔU, por definição, é menos o trabalho realizado. E no capítulo passado, nós vimos que o trabalho total sobre um sistema, ele é a variação da energia cinética. Se a gente pegar essas duas expressões e somar, que para que a gente possa somá-las, eu vou trocar aqui a posição para ficar mais clara a observação de vocês. ΔU é, portanto, menos o trabalho, e o ΔK é o próprio trabalho. Quando a gente soma essas duas equações, a gente encontra que ΔU, ou seja, a variação da energia potencial no sistema, somado a ΔK, que é a variação da energia cinética, vai ser igual a menos W mais W, zero. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Que se ΔU mais ΔK é igual a zero, nós temos que a variação da soma de U com K vai ser igual a zero. Pergunta: quando é que a variação da soma de dois valores vai ser igual a zero? A variação da soma de dois valores é igual a zero, ou seja, o valor final menos o valor inicial é igual a zero, quando a soma desses valores é constante. Então, baseado nisso que nós acabamos de obter, baseado nessa informação que nós acabamos de encontrar, nós podemos concluir que
a energia potencial somada à energia cinética ao longo da análise desse sistema vai ser sempre um valor constante. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Você tem aqui, por exemplo, a situação de uma montanha-russa, que é uma situação em que a gente pode aproximar o sistema conservativo. Lembrando que o sistema conservativo é aquele sistema classificado quando nós não temos as forças dissipativas atuando, ou pelo menos quando a resultante dessas forças dissipativas é igual a zero, tá? Então, quando você não tem forças dissipativas atuando sobre o sistema, esse sistema é classificado como conservativo. Exemplo disso é quando nós temos aí a ausência da força de atrito, que é um exemplo de força dissipativa, a ausência da resistência do ar, que é outro exemplo de força dissipativa. Então, quando nós não temos, ou a resultante dessas forças é zero, o nosso sistema é classificado como conservativo. Considerando que essa montanha-russa não tem atrito, o atrito seja praticamente zero, e que os carrinhos sejam tão aerodinâmicos que a resistência do ar também seja praticamente zero, se a gente pegar, por exemplo, a situação em que esse carrinho se encontra nesta posição e a situação em que o carrinho se encontra nesta posição, nós vamos ter neste ponto, caso eu considere este ponto como referencial, como sendo a altura zero, a altura desse carrinho sendo zero neste ponto, faz com que ele não tenha neste ponto energia potencial gravitacional. A sua energia potencial gravitacional é igual a zero. Porém, nesse ponto, ele tem velocidade. Então, a sua energia cinética não é zero. Já nesse ponto, além de ter altura, ele também tem velocidade. Então, neste ponto, o carrinho tanto tem energia potencial gravitacional, como também tem energia cinética. Veja que se esse sistema for conservativo, eu não tenho os valores de energia cinética e potencial iguais nesse ponto e nesse. Porém, a soma dessas energias precisa ser igual a essa, já que nós temos aqui a ausência de forças dissipativas, ou pelo menos a resultante dessas forças dissipativas sendo igual a zero, tá certo? E essa energia, e essa constante, que representa a soma das energias potencial com cinética, U com K, nós vamos denominar, nós vamos representar pela letra E e vamos denominá-la de energia mecânica, tá? Em outras palavras, então, quando o nosso sistema for conservativo, a energia mecânica é constante, tá certo? E aí a gente pode, para deixar mais claro a nossa relação, afirmar que se o mais K é constante, então quando a gente pega dois pontos ou mais numa situação em que o sistema é conservativo, a gente vai ter que a soma dessas energias, potencial com cinética, em um ponto 1, por exemplo, vai ser igual à soma das energias potencial com cinética em um ponto 2, por exemplo, tá? Então, considerando esse ponto como sendo 1 e esse ponto como sendo 2, eu somo as suas energias no ponto 1 e igualo as energias no ponto 2, considerando que esse sistema é conservativo, tá bom? O outro tipo de sistema que nós vamos analisar fisicamente em termos energéticos são os sistemas dissipativos, justamente em oposição aos sistemas conservativos. Quando é que nós temos um sistema dissipativo? Quando o somatório das forças dissipativas não forem zero, forem diferentes de zero. Em outras palavras, se nós vamos ter agora uma dissipação de energia, nós não podemos mais afirmar que a energia potencial somada à energia cinética em um ponto inicial da minha análise vai ser igual à energia potencial mais a energia cinética de um ponto final. Esses valores não são mais iguais. Mas para que a gente possa manter a igualdade, já que é mais fácil matematicamente a gente trabalhar com equações do que com inequações, do que com desigualdades, porque aí amplia o universo de soluções, para que a gente possa continuar trabalhando com a equação, o que a gente pode dizer? Se está havendo uma dissipação de energia, ou seja, não é que a energia está desaparecendo, está sumindo. Lembre-se que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se conserva. E isso encaixa como uma luva quando a gente fala de energia. Então, quando a gente fala de sistema dissipativo, não é porque a energia está sumindo,
mas é porque, como nós estamos trabalhando com sistemas mecânicos, por algum motivo, por algum processo, por algum trabalho realizado por forças dissipativas, a energia que antes era mecânica está se transformando em outro tipo de energia. Por exemplo, quando você atrita uma mão na outra, você percebe que elas aquecem. Você também percebe a produção de ruídos. Isso mostra que o atrito provocado no deslizamento entre suas mãos está transformando a energia do movimento em energia térmica, em energia sonora, e isso, em termos mecânicos, é energia dissipada, tá? Então, quando a gente fala de dissipação de energia, nós não estamos falando de energia sumindo. Nós estamos falando de energia que antes era mecânica, se transformando em um outro tipo de energia, e essa energia é irreversível. Eu não consigo retransformar a energia térmica em mecânica para fazer com que o corpo volte a se mover. Eu não consigo retransformar essa energia sonora em mecânica para fazer com que o corpo aumente a sua velocidade. Então, quando a gente fala de sistema dissipativo, é em termos de transformação de energia mecânica em outro tipo de energia, tá bom? Então, para manter aqui a igualdade, nós vamos poder afirmar que a energia mecânica que nós tínhamos no início vai ser igual à energia mecânica que sobrou no fim, somado ao trabalho das forças dissipativas. Então, o que é o trabalho da força dissipativa? É dissipar energia. E o trabalho das forças dissipativas vai ser representado pelo quanto de energia essas forças dissiparam. Ou seja, quanto de energia térmica ela criou, entre aspas, ela transformou da mecânica em térmica, quanto de energia sonora ela criou. E aí, como nós não estamos estudando termologia, acústica, eletricidade, ótica, nós não vamos ter como calcular nesses termos essas energias. Só tem então duas opções. Ou a questão informa, ou nós vamos ter que calcular o trabalho dessas forças dissipativas pela definição do trabalho, que lembrando o trabalho é definido pela integral dessas forças dr, tá? Então é assim que a gente vai calcular o trabalho dessas forças dissipativas. Tendo esse trabalho calculado, você substitui aqui e vai ter a igualdade desta relação, que para ficar bonitinho finalizado, eu vou destacar aqui a energia inicial é igual à energia mecânica final, tá? Que é a soma da cinética com a potencial, mais o trabalho realizado pelas forças dissipativas, ok? Giovanni, se o sistema for conservativo, as forças dissipativas não realizam trabalho, ou elas nem existem, e aí a energia inicial fica igual à final. Combinado assim? Bom, para finalizar aqui, para ir já se encaminhando à finalização, nós vamos agora ver uma relação entre a força aplicada sobre o corpo e essa energia potencial, baseado novamente nas definições que nós já conhecemos, que são a variação da energia potencial no sistema corresponde ao trabalho sofrido por ele, e esse trabalho corresponde à integral da força dr com relação à sua posição, tá? Baseado nessas duas informações, nós vamos ter que, se a variação da energia potencial é menos o trabalho, então o trabalho é menos a variação da energia potencial. E aí nós podemos afirmar então que menos a variação da energia potencial, se é igual ao trabalho, vai ser igual à integral de F dr. Beleza? Fazendo, portanto, aqui a derivada dos dois membros, nós vamos ter a derivada de ΔU é menos du, e a derivada da integral é a própria função. Então vai ficar F dr. O que é que a gente pode concluir então? Que esta força, passando dr para o outro membro, seria menos du dr. Em outras palavras, o que é que nós acabamos de concluir? Que sempre que você tiver a energia potencial de um sistema, mesmo que você tenha essa energia potencial variando ao longo da sua análise, caso você conheça a função dessa energia com relação à posição, a negativa da derivada dessa função vai corresponder à função da força, tá? Então, se essa energia potencial está variando com a posição, essa força também varia com a posição, e aí você vai encontrar a força por meio de menos a derivada desta função, beleza? Para que a gente possa compreender isso de forma mais clara, vamos analisar isso graficamente. Nós temos aqui dois gráficos, o da esquerda representando a função da energia potencial com relação à posição,
e o da direita representando a função da força com relação à posição. Veja que nós temos aqui a energia potencial variando ao longo da posição de um corpo. A gente pode, por exemplo, relacionar esta energia, relacionar este gráfico ao movimento de um carrinho na montanha-russa. Veja que ele pode estar começando de uma posição de uma determinada altura, ele vai se deslocando e ele está a uma determinada altura, proporcionando essa energia. Veja que se essa energia começa de forma constante, ele não está nem subindo nem descendo, e a partir do momento em que ele vai descendo, a energia dele vai diminuindo, fazendo com que ele atinja uma altura mínima, e a gente pode concluir que nessa altura mínima, considerando que esse sistema é conservativo, que nessa altura mínima ele atingiu o que a gente vai chamar de velocidade máxima. Como é que eu posso garantir que a velocidade que ele vai estar nesse ponto é a velocidade máxima? É simples. Veja que se o sistema é conservativo, à medida que ele vai perdendo energia potencial, consequentemente ele deve estar ganhando energia cinética. Se a partir desse ponto ele vai voltar a ganhar energia potencial, então é porque ele vai começar a perder energia cinética. Se ele foi ganhando energia cinética e a partir daqui ele vai perder, então a gente pode concluir que nesse ponto ele tem energia cinética máxima, e como a energia cinética, lembrando, é calculada por mv ao quadrado sobre 2, a energia cinética é máxima quando a velocidade é máxima. Então, pela análise do gráfico da energia potencial em relação ao tempo, mesmo a energia potencial não dependendo da velocidade, a gente pode fazer algumas conclusões em termos da velocidade, tá? Então, aonde a altura é mínima, aonde a energia potencial é mínima, estou falando aqui a altura como se fosse a energia potencial gravitacional, mas aonde a energia potencial é mínima, a energia cinética é máxima, consequentemente, a velocidade é máxima, tá? E aí o que a gente pode perceber? Lembrando que nós já fizemos a análise no slide anterior e concluímos que a força que atua sobre o sistema é menos a derivada da energia potencial com relação à posição ocupada por ele, a derivada de uma função nada mais é do que a tangente, a reta tangente do gráfico que nós estamos analisando. Então, se você pegar aqui, por exemplo, a reta tangente nesse ponto é uma reta horizontal. Então, se é uma reta horizontal, nós vamos ter a derivada deste ponto igual a zero. Veja que de zero até esse ponto aqui, antes de x1, nós temos aqui a energia potencial constante. Se ela é constante, nós temos então aqui a força aplicada sobre o sistema igual a zero. Quando ele começa a descer, a tangente, a reta tangente nesse gráfico começa também a gerar uma inclinação negativa. Essa inclinação negativa faz com que a tangente seja negativa, e aí, consequentemente, se a tangente é negativa, nós teremos a derivada negativa. O menos da equação com o menos da tangente negativa faz com que essa força seja positiva, tá? Nesse ponto, no vértice dessa parábola, nesse ponto mínimo, a tangente volta a ser horizontal. Como o ângulo é zero, a tangente de zero é zero, e aí nós teremos novamente essa força assumindo o valor de zero, tá? Então, no ponto de x2, aqui, ó, no ponto de x2, novamente essa força atingindo zero, beleza? Então, à medida que ele vai descendo, a força vai subindo, e aí ele chega num determinado momento em que essa força precisa ser zero, porque a derivada dessa função é zero, tá? Começa a subir, quando ele começa a subir, o ângulo começa a ficar positivo, a tangente fica positiva, e a derivada da tangente positiva é um valor positivo. A tangente positiva faz com que essa derivada seja positiva, menos com mais, mostra que a força então passa a ser negativa. Então veja que quando a inclinação da energia potencial é positiva, a força é negativa. Quando a inclinação da energia potencial é negativa, a força é positiva, tá? Veja então que está coerente com a definição que nós vimos lá no começo, que é a variação da energia potencial é menos o trabalho realizado, visto que sempre que há uma variação negativa, a força é positiva, então para igualar eu preciso agregar o sinal negativo na relação. Beleza? Vamos lá então. Então, pessoal, para concluir aqui a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui 2 videozinhos, tá? Aqui baseado nos conhecimentos que nós adquirimos na aula de hoje. Eu queria primeiro apresentar, só por questão de organização eu coloquei ele do lado direito, que ele não caberia aqui, mas eu queria começar apresentando esse vídeo do lado direito, tá? Para que vocês possam observar
como é o funcionamento, a representação do funcionamento de uma montanha-russa, tá? Nós temos aqui o carrinho inicialmente estava parado na parte mais baixa, tá? Para que os passageiros pudessem entrar. E aí nós já temos aqui uma criança dentro desse carrinho. E para que ele possa iniciar o seu movimento, é necessário algo realizar trabalho sobre esse sistema, algo injetar energia nesse sistema, que no caso das montanhas russas convencionais é um sistema elétrico, tá? Então é acionado o motor, esse motor puxa o trem, o conjunto de carrinhos para o ponto mais alto e a partir dali ele começa a desenvolver o seu movimento por praticamente conservar toda a sua energia. Mas aqui nós temos uma representação do sistema da montanha-russa. Como a gente pode observar, é necessário que a mãe do garoto esteja pedalando para fornecer energia para o sistema, até que ele atinja o ponto máximo. Ela deixa de pedalar porque o sistema já adquiriu energia suficiente para se manter em movimento ao longo de todo o trajeto. Então o papel que a mãe fez foi o mesmo papel que o motor convencional das montanhas-russas fazem, fornecendo essa energia inicial para que os carrinhos possam continuar em movimento, tá? Então é uma análise bem interessante para a gente fazer a percepção de como funciona o sistema da montanha-russa. E esse outro vídeo que eu trouxe para vocês, na realidade é um meme que está rolando aí na internet, como vocês podem ver aqui, uma rede social bastante conhecida, também no Instagram, está sendo publicado aí nas redes sociais, e eu queria saber se vocês conseguem identificar se nesse vídeo nós temos uma situação verdadeira, se é verdade ou se é fake, tá? Vou mostrar aqui, vou rodar o vídeo. Como a gente pode observar aí, ó, a bolinha cai pelo funil, desce a rampa e cai novamente. A ideia que esse vídeo passa é que esse movimento é eterno, que essa bolinha não vai parar nunca de se mover. Para começar, né, tem perda de energia, porque não deixa de ter atrito, mas vamos desprezar essa perda de energia. O que a gente pode perceber é que essa bolinha, quando ela entra aqui no buraquinho do funil, ela entra com velocidade praticamente nula. Ela dá uma giradinha aqui no funil e quando chega aqui, essa velocidade é praticamente nula. Fazendo com que ela tenha, nesse exato momento, quando a gente leva em consideração o referencial do piso aqui, da parte mais baixa do sistema, ela tem uma determinada altura e, portanto, ela tem, nesse momento inicial, apenas energia potencial, que eu vou chamar de U1. Quando ela chega nesse exato ponto, quando ela chega nesse momento, ela ainda vai ter altura. Só que essa altura é menor do que essa, fazendo com que ela tenha velocidade. Mas como ela partiu desse ponto com velocidade praticamente nula, tendo apenas energia potencial, a energia que ela tem, ela é suficiente apenas para ela atingir essa mesma altura. Para ela entrar no funil, ela precisaria ter uma energia suficiente para subir um pouco do funil, porque ele tem essa barreirinha, né? Ele tem esse desnível aqui, então ela precisaria ter energia suficiente para subir, e veja que ela sobe muito mais do que o ponto de onde ela cai. Então, esse movimento aqui, ele seria impossível. Provavelmente foram feitos cortes aqui nesse vídeo, de forma estratégica, para que a gente pudesse ter a sensação de que haveria essa continuidade, mas que na realidade essa continuidade não existe. Vou rodar aqui o vídeo de novo para vocês, para mostrar que quando a bolinha volta, ela deveria, no movimento parabólico, cair, seguir aqui um movimento mais fluido, né? Se ela fosse seguir aqui um movimento parabólico. Mas quando ela chega bem aqui, é como se houvesse um corte. E ela cai exatamente aqui na borda. Ó, vou continuar aqui, ó. E é onde a gente percebe que há o corte, ó. Ó, ela cai exatamente aqui, como se ela estivesse sendo solta por alguém. Tá? Então esse vídeo, ele foi uma sequência de abandonos dessa bolinha dentro do funil. Foi feita essas gravações e aí foi feita a montagem para dar essa ideia de continuidade, beleza? Outra possibilidade que pode ocorrer é de a gente ter um sistema aqui, um sistema eletromagnético, né? um sistema magnético mesmo, um ímã, mas mesmo se houvesse um ímã na base ou aqui em cima, essa bolinha sendo atraída, ela iria ter a sua velocidade em algum momento reduzida, provocada por esse sistema de ímã. A não ser que esse campo magnético seja variável. E aí, se ele tiver essa periodicidade de atuar e deixar de atuar no momento certo, aí poderia ocorrer. Então, a força magnética, ela é uma força conservativa. Se ela é uma força conservativa, ela também deveria seguir aqui
ela é o princípio da conservação de energia. Ao mesmo tempo em que ela fornece energia para o sistema na hora que está descendo, por exemplo, ela retira essa energia na hora que a bolinha está subindo. Então, o trabalho total realizado por essa força também seria zero. Beleza? Mesmo que tivesse o sistema magnético aí como eu disse, a não ser que ele seja programado para funcionar no momento certo e desligar no momento adequado. Beleza?